Muito bem, boa noite, caríssimos internautas, boa noite a todos que nos acompanham para mais essa live, né? Nós temos feito algumas lives para discutir nesse período de eleição, nesse momento da nossa campanha, perspectivas para o nosso território, para a nossa cidade de Piracicaba. E a live de hoje ela tem um caráter festivo, né? Apesar do tema ser bastante exigente, nós aglutinamos duas grandes temáticas. A festa de Nossa Senhora Aparecida, que marca ou que demarca uma das dimensões da identidade da religiosidade brasileira, e, fundamentalmente, o dia 12, que é o Dia das Crianças. E para falar tanto de Nossa Senhora Aparecida, numa perspectiva sempre de uma leitura social, como a experiência de fé, principalmente em Aparecida, né? A aparição de Maria, que vem numa imagem negra, quais são as implicações teológicas dessa religiosidade para pensarmos a nossa experiência de fé, mas também a dimensão social, e também como o Dia das Crianças nos provoca a pensarmos políticas públicas que promovam a infância e a juventude. Nós estamos no marco dos 30 anos do ECA, e nesse contexto de celebração do Estatuto da Criança e da Adolescência, nós vamos dialogar também sobre perspectivas, políticas públicas, caminhos para a nossa cidade de Piracicaba e para o Brasil. Eu tenho a satisfação de ter hoje 3 mulheres fortes, não é? Está já aqui conosco a querida ministra Márcia Lopes, que traz uma experiência maravilhosa no campo da assistência. Hoje, certamente, vamos ter, além de um diálogo rico, uma aula para entendermos a estrutura da assistência à rede de proteção às crianças e à juventude, a gente pode pensar. Também nossa convidada está com problema de conexão, a professora Malu Guedes, professora Maria Luísa, que é do departamento professora da PUC de São Paulo, durante muitos anos. É uma grande amiga, porque pesquisamos juntos, né, num grupo de pesquisa que trabalha o tema da religião no contexto do mundo pós-moderno. E também a nossa querida Ideli Salvati, que deve estar entrando já aqui na nossa live. Eu vou pedir que vocês que nos acompanham possam curtir, compartilhar, comentar, porque vai ser um debate muito rico. É importante que esse debate repercuta, né? Eu vou passar a palavra para um rápido boa noite, antes da gente introduzir o tema, a gente vai esquentando, as pessoas vão chegando aqui na live. Querida ministra, se eu pudesse, com muito cuidado, pedir para você fazer uma rápida apresentação e dar o seu boa noite, a palavra é sua. Boa noite, professor Adelino, né, companheiro Adelino, que agora, né, está numa missão aí muito importante em defesa de Piracicaba, Maria Luísa, Malu, Ideli, que deve entrar. É uma grande honra, uma grande alegria estar nesta noite aqui com vocês. Eu sou de Londrina, sou assistente social, professora aposentada da Universidade Estadual de Londrina, fui secretária municipal de assistência social, fui vereadora e depois tive a honra de trabalhar por 5 anos no governo do presidente Lula. Fui ministra em 2010, coordenei o grupo de trabalho do Fome Zero, com 13 ministérios, e, claro, né, andei o Brasil e alguns países da América Latina, Caribe, África, levando aquilo que o Brasil produziu no período de 2003 a 2016. Então, é uma grande honra, sou militante, sou também ex-aluna da PUC de São Paulo, da pós-graduação, de mestrado, e sempre estudei muito as políticas públicas, o Estado democrático, os movimentos sociais. Então, tenho aí uma militância
e neste momento, hoje, dia do Estatuto da Criança, quer dizer, o Dia das Crianças, em que nós também vamos nos referenciar ao Estatuto da Criança e, não é, a esta mulher Aparecida, né, que tem servido e que tem sido referência dos brasileiros historicamente. Então, é uma grande honra estar aqui. Vamos poder conversar um pouco nesta noite, tentando contribuir nesse momento tão trágico, né, do Brasil, mas que quem é de luta não se cansa e a gente tem que enfrentar com coragem e olhar a partir de janeiro de 2021 com muito mais esperança. Então, é por isso que eu estou aqui, Adelino. Obrigado, Márcia, obrigado também por ter aceito prontamente o nosso convite. Eu vou passar a palavra à professora Malu, também peço que, professora, a senhora possa se apresentar e dar o seu boa noite. Boa noite a todos. Quero agradecer muito o convite do Adelino também, do querido Adelino, companheiro aí de muitas batalhas teóricas, acadêmicas, não é? E por que não dizer políticas também, não é? Eu também quis e fiquei com muita vontade e estou muito honrada, né, de estar podendo participar dessa conversa, tanto com o Adelino como com essas companheiras aí que eu nunca tive o prazer de trabalhar junto ali pessoalmente, mas que conheço a história, não é, aí de longa data. Só queria lembrar, né, Adelino, que eu também já estou aposentada, quer dizer, eu durante 44 anos estive ali nas batalhas em vários níveis ali, em vários cargos e funções na PUC, mas recentemente eu estou afastada, né? Então, para que a gente tenha disso. Então, continuo, né, sendo uma filha da PUC, como eu costumo dizer, mas eu agora estou afastada. A temática que nos traz aqui hoje, né, é muito importante, né, como referências aí para o nosso trabalho em vários níveis, né? Principalmente aí você, não é, nessa nova missão que você se coloca agora corajosamente, não é? A temática então aí do papel, do significado de Nossa Senhora Aparecida, né? Olhada aí de vários pontos de vista. A teologia tem avançado muito, né, nesse sentido, né? E a questão da criança, a questão da educação, não é? Então aí são muito importantes para essa sua missão e para nós aí que de uma forma ou de outra, de formas mais específicas ou menos específicas, tivemos aí sempre um papel de educadores, né? Que me parece muito importante. Lu, que alegria estar com você. Chegou a nossa querida Ideli. A Ideli recebeu o link. Agora, Ideli, a gente está na apresentação. Então, eu vou passar a palavra para você. A gente está fazendo assim, um rápido boa noite, uma apresentação para quem nos acompanha saber exatamente com quem está dialogando. A palavra é sua, Ideli. Tá bom. Em primeiro lugar, meu boa noite, né, a todos vocês, ao nosso querido professor Adelino, a Márcia, a todos os que estão nos acompanhando. E eu queria, em primeiro lugar, pedir desculpa, né? Eu me atrapalho um pouco ainda com essas coisas virtuais aí, viu? Então, eu acabei me atrasando, mas eu queria dizer assim, eu sou professora de profissão, né? Me dediquei sempre a esta área durante muitos anos, né, profissionalmente. E, em termos de militância, eu comecei muito cedo, 16, 17 anos, em Santo André, porque eu sou paulistana de nascimento, né? E então, em Santo André, eu tive a oportunidade de ter os meus primeiros contatos com a Igreja Progressista, a Teologia da Libertação, né? Em Santo André, nós tínhamos um grupo de padres operários e foi através deles que eu, né, tomei conhecimento, né, desta maneira de viver o Evangelho.
e isso acabou sendo fundamental em toda a minha atuação, né, política, porque foi exatamente a partir da convivência com os que pregam um evangelho, né, de ação, de estar voltado, né, ao próximo e ao bem-estar, né, das pessoas, à justiça social, que isso daí serviu, entende, de base, né, para a minha vida. Então, depois de Santo André, eu estudei em Curitiba, de novo, né, tive a oportunidade de manter contato, e aí foi quando eu conheci, inclusive, o irmão da Márcia, né, o Gilberto Carvalho, que era seminarista, né, lá no Seminário dos Palotinos, e fazia um trabalho também muito importante nas favelas de Curitiba, na periferia. E depois disso eu fui para Joinville, né? Aí foi a partir das comunidades de base lá de Joinville. Nós fundamos, na época, o primeiro Centro de Defesa dos Direitos Humanos, participávamos das pastorais, né, da pastoral operária, as oposições sindicais, e eu conheci o Lula por conta do trabalho da oposição sindical, né? Antes do PT, inclusive, né? Então, todas estas questões, né, de convivência com a igreja progressista pautou, né, a minha atuação. Aí depois, né, na sequência, fui líder sindical dos professores, fui deputada estadual, senadora, ministra, né? No caso do governo da presidenta Dilma, eu ocupei 3 pastas, né? O Ministério da Pesca e Aquicultura, a Secretaria de Relações Institucionais e, por último, a Secretaria de Direitos Humanos. E estive também por 2 anos na Organização dos Estados Americanos, antes de endireitar de vez, né, como está agora, né, apoiando os golpes na Bolívia e outras coisas piores, né, mas eu estive lá também na pasta na Secretaria de Acesso a Direitos, né. Então, eu sempre, né, a pauta da minha vida teve esta vinculação, né, com a educação, com os direitos humanos, e isto muito, a origem disto muito fortemente foi esta visão, né, de fé engajada, né, de fé voltada para a justiça social. Sou fundadora do PT, tá? Isso é bem importante. Eu tenho 40 anos, né, de partido. Essa é uma informação relevante. Queria dizer, Ideli, da alegria que é dialogar com você nesse momento, né? E do trabalho importante que você tem feito nessa eleição, de organizar, de estabelecer contatos, né? De criar pontes como essa, como outras, que a gente também que a gente aqui conseguiu, inclusive, implementar graças a esse seu esforço de comunicação. Eu, desde menino, você está falando aí do Gilberto Carvalho, que foi seminarista, acho que eu não sabia desse dado, ou eu já tinha ouvido isso, né? Eu fui seminarista salvatoriano, mas eu me lembro que no nosso tempo do seminário, eu penso que você foi candidata a deputada, e nós assumimos, né, porque nós fazíamos ali os grupos, né, e íamos para a rua, e eu fiz muito sua campanha, viu, quando eu era menino em São Paulo, quando estudava em São Paulo. Mas eu queria dizer da importância desse diálogo. A professora Malu está com problema de conexão, daqui a pouco ela volta. A professora é teóloga, não é? Uma teóloga avançadíssima e que pode nos ajudar muito a pensar. Eu estava conversando com a Márcia um pouco antes dele, que a ideia dessa nossa live é uma conversa, para trazer principalmente os temas para o território de Piracicaba. E nesse processo de campanha, 2 coisas são marcantes, não é? Eu tenho, desde a pré-campanha, mas agora na campanha, principalmente, com todo cuidado, com todo o protocolo, tenho ido para as comunidades, né? E Piracicaba é uma sociedade, é uma cidade profundamente religiosa. Nós temos nas comunidades a força do cristianismo, o cristianismo católico, o cristianismo pentecostal, neopentecostal, né? Então, nós estamos fazendo um diálogo com todos os grupos. Aliás,
há um dado interessante que na nossa candidatura do PT, nos nossos candidatos a vereadores, nós temos um pai de santo, nós temos uma pastora evangélica, nós temos uma liderança, né, claro, várias lideranças da Igreja Católica, e fora as pessoas que não praticam nenhuma religião. E eu estava analisando o perfil dos nossos candidatos, eu dizia, o PT ele vai representando aquilo que é a sociedade. É um partido profundamente popular, e nos nossos quadros, essa presença do nosso povo, ela se dá muito marcada, né? Diferente de outros partidos, que não tem essa dimensão, primeiro, da diversidade, que é uma marca, não é? Eu queria inaugurar com esse tema, para a gente começar a discutir. É claro que a gente vai falar especificamente, né, com mais profundidade, de políticas de assistência no campo da criança, da juventude, da adolescência, pensando também no ECA, né? E hoje nós celebramos, nesse contexto, tanto o Dia das Crianças, quanto, no Brasil, o Dia de Nossa Senhora, de Maria, né? Então, nesse quadro de uma cidade como Piracicaba, que é a realidade de uma cidade média, nós temos uma dimensão, uma cultura muito plural, muito diversa, né? Nem sempre essa diversidade ela é afirmada, muito pelo contrário, né? Em alguns momentos, nós temos a questão da intolerância religiosa. Então, esse é um coletivo, né? Tem um companheiro nosso que tem defendido essa pauta da tolerância, do diálogo, né? Nós temos essa dimensão do olhar com outras tradições, a tradição afro-brasileira. Piracicaba é uma cidade pujante do ponto de vista das manifestações culturais, batuque de umbigada, para pensar apenas uma manifestação que é muito forte aqui na nossa região. Então, eu estou dando esse cenário porque eu queria colocar como um primeiro tema para essa roda de conversa, esse momento que nós vivemos hoje de celebrar uma festa que é católica, que é Maria, mas como pensar a presença de Maria e o que nos ensina. E eu estou fazendo essa proposta por conta da apresentação de vocês, que conhecem a tradição de uma teologia que avança, né, para uma dimensão de libertação. Então, como pensar a nossa identidade? Esse é um desafio, a nossa identidade brasileira, e aqui, né, no nosso contexto de Piracicaba, essa identidade que é plural, que é aberta, que é diversa, né? Numa sociedade que dialoga e que forma para a cidadania. Então, eu estou colocando aqui um problema que eu tenho me deparado nas comunidades. A questão da diversidade religiosa e, ao mesmo tempo, essa juventude que vai à igreja, que vai ao culto, né? E a festa de Maria, que aparece como um símbolo no contexto do Brasil. Qual é o caminho para a gente construir um país que faça esse diálogo com essa pluralidade que é o nosso povo? Bom, eu queria comentar, é muito grande esse tema, mas eu vou trazer depois, eu vou ouvir vocês e vou trazer algumas propostas que eu tenho pensado, né, e defendido para Piracicaba. Mas essa diversidade, porque quando nós tivemos o golpe de 2016, um dos primeiros ataques simbólicos, né, e depois concreto, do governo do Michel Temer, foi justamente um ministério que não era aberto à diversidade. O ministério de homens brancos, de homens ricos, né, sem a presença de mulheres. E sem a presença da diversidade, que não é só as mulheres, mas quando você pensa o negro, quando você pensa a comunidade LGBT, e quando você pensa essa pluralidade religiosa. E esse governo que assumiu depois, também é um governo que ataca a diversidade. E esse ataque à diversidade é um ataque ao que nós somos enquanto povo, né?
é um governo que não dialoga com as tradições religiosas de matriz africana, é um governo que tem dificuldade, né, e que tem, muitas vezes, né, até na fala de ministros, a homofobia está muito presente, né? A gente tem a fala do atual ministro da Educação nesse sentido. Queria colocar esse problema, e aí depois eu quero trazer para vocês, apresentar algumas ideias para Piracicaba. Vamos passar para a Márcia, primeiro, Ideli, e aí a gente vai com a Ideli. Márcia, a ideia é um diálogo rápido, eu falei muito, mas vou falar menos, para que a gente possa fazer a roda circular. Tá bem. Bom, um prazer também ter você aqui, Deli. Então, na verdade, eu estava aqui pensando, né, que a nossa tradição, inclusive de esquerda, e da defesa do Estado democrático de direito e do Estado laico, né, nos coloca numa situação, de um lado, né, bastante livre, para a gente poder fazer uma reflexão como essa que você está trazendo, né? Mas isso, de fato, não é comum, porque há aí um limite, né, uma medida, e eu quero muito te ouvir também, né, a Malu, como teóloga, enfim, porque desde que eu aprendi isso, né, que o Estado é laico e que a gente tem que respeitar, né, e saber diferenciar exatamente as nossas opções, né, todos os credos, e eu acho que isso também é uma característica da esquerda, de quem é democrático, por isso nós somos tão acusados, né, de que o PT e a igreja é a mesma coisa. Quero dizer que nós tivemos até poucos meses atrás outdoors aqui em Londrina dizendo assim: tirem o PT do altar, ou seja, quando a igreja, nós fizemos um intereclesial, um evento maravilhoso, né, onde bispos do Brasil inteiro, lideranças do Brasil inteiro, nós falamos exatamente do tema da realidade, da conjuntura, da democracia, da justiça, da desigualdade, e não tem jeito. Uma igreja, a igreja, né, do Evangelho, a igreja da libertação, é essa igreja que põe o dedo na ferida. E são as igrejas, né? Então, primeiro isso também. Quando a gente aprende a teologia da libertação, eu me lembro, eu fui levada para a comunidade, para a igreja, para a paróquia, desde o meu batismo, e nunca mais saí, né? Mas eu me lembro como não se podia falar em espiritismo, não se podia falar em candomblé, não se podia. E isso, a própria igreja e a teologia da libertação veio desvendar e veio nos trazer, né, um nível de valor e de reflexão e de liberdade dessas amarras, né? E nós fomos aprendendo. E fomos aprendendo com a Igreja da Libertação a exatamente lidar e construir a diversidade, o que é um fenômeno maravilhoso, né? E, ao mesmo tempo, como esquerda, né, como campo democrático, popular, nós fomos nos buscando essa identidade. Então, por isso que para nós é tão fácil você aprender a partir das comunidades eclesiais de base, você aprender no Movimento Nacional Fé e Política, que eu também sempre participei, né? Porque é isso, quer dizer, a fé engajada, a fé, né? Então, o que eu penso, Adelino, assim, né? Acho que essa é uma grande reflexão, é que nós nos assustamos hoje, por quê? Porque o campo conservador, o campo da direita, olha o que esse governo está fazendo, quer dizer, ele faz questão de confundir todo mundo e traz um conservadorismo exacerbado em nome de uma causa, e ainda menciona Jesus, menciona as igrejas, né? O que é uma vergonha do ponto de vista da própria teologia, né? Quer dizer, é uma insanidade o que o atual governo faz no uso, né, no desrespeito às religiões, à diversidade e a própria religião, né, seja ela pentecostal, seja o que for. Então, eu acho que esse é um tema muito complexo e você está de parabéns, porque eu acho que esse é um tema que nós temos que discutir, nós temos que trazer para a agenda.
Qual é a essência do que nós estamos discutindo? Né? Porque isso também foi banalizado, isso também, né, virou uma repetição, né, de algo que o próprio presidente, os seus asseclas fazem. Né? Eu tenho grandes amigos que professam todo tipo de credo, não é? E eles se sentem muito ofendidos, porque eles, claro, eles sabem, né, que há uma agressão absoluta, não é? Em nome do poder, em nome da opressão, em nome da alienação em relação aos princípios e valores mais fundamentais. Hoje nós estamos tendo o grito dos excluídos da América Latina. Agora há pouco eu vi uma partezinha, uma coisa incrível, porque nós estamos discutindo a casa comum, né? A encíclica do Papa Francisco, Laudato Si, né? Laudato Si, discutindo os 3 T's, terra, teto e trabalho. E para quem é alienado, é muito difícil entender como é que nós vamos discutir isso no âmbito da igreja. Isso se confunde muito com os próprios, com a ideologia dos partidos de esquerda. Então, eu não é um tema simples, né? É um tema que você certamente, na própria campanha, tem encontrado diálogos, né? Que são complexos, mas acho extremamente fundamental a gente ir, né, abrindo esse debate cada vez mais para pôr os pingos nos is. Do que é que nós estamos falando? Qual é a essência da vida? Qual é a essência da humanidade? Qual é a essência dos valores, né? Independente da forma como os homens e mulheres se organizam em torno de uma crença, de uma fé, de uma religiosidade, de uma espiritualidade, o que é que conta? Então, me parece que a questão é essa. Márcia, maravilhoso. E, Deli, eu vou comentar rapidinho e já passo para te ouvir. Aqui em Piracicaba, uma das questões, não é, que nós temos enfrentado é justamente construir os desafios de construir essa cultura do diálogo, né? A partir de uma prefeitura que, como representante, como marco do Estado, tem que ser laica, mas que dialoga com a população que é profundamente religiosa. A afirmação do Estado laico não significa negar a identidade do nosso povo e da nossa cultura, né? Agora, é preciso que esse tema, como nessa linha de abordagem, né, o diálogo com as várias tradições religiosas, nós somos uma cidade marcadamente cristã. Durante muito tempo, Piracicaba se dividia entre os católicos e os protestantes metodistas. Mas hoje, quando nós vamos para as comunidades, nós temos uma miríade de religiões, muitas religiões cristãs, sobretudo, né? A comunidade evangélica em Piracicaba é por volta de 100 mil pessoas. Nós temos 400 mil habitantes, quer dizer, é uma comunidade muito expressiva. Mas como criar essa cultura do encontro, do diálogo, para que todas as tradições religiosas se encontrem, se respeitem e se reconheçam, não é, na dignidade das religiões? Eu tenho defendido isso, que é preciso que esse debate apareça nas escolas, né? Não no sentido catequético, doutrinal, mas para entender a riqueza que as tradições religiosas trazem, todas elas. E só para terminar, eu acho que um desafio fundamental é nessa linha, tanto que a Ideli começou a falar e que você também, Márcia, ressalta, na linha dessa dimensão do respeito e da contribuição das religiões, sobretudo a contribuição para a cidadania. Eu estava, ontem à noite, visitando, né, um pastor numa comunidade do Bosques do Lenheiro, é uma comunidade da região norte de Piracicaba, uma comunidade carente, e o pastor, ele conversava comigo, ele dizia exatamente isso. Ele falava: Adelino, o que nós precisamos hoje é entender que a política, a articulação da religião com a política tem que se dar na linha da construção do bem coletivo, né? Nós queremos uma sociedade de justiça. Olha a reflexão do pastor.
E ele dizia, e a política é o caminho para concretizarmos isso. Nós defendemos a partir de uma leitura do Evangelho, mas é a política, e aí ele declarou, não é, o apoio à nossa candidatura, que representa justamente essa leitura. E, Deli, eu vou parar por aqui, eu quero falar mais, mas eu vou te passar, porque a gente quer te ouvir também nesse contexto mais geral. A palavra é sua. Bom, Adelino, Márcia, eu queria pegar dois aspectos. O primeiro, que a Márcia realçou, né? Que o Estado é laico. E tem que entender por que o Estado, quando a gente fala Estado, né, todas as instituições federais, né, executivo, governo federal, judiciário, né, legislativo, tanto no âmbito federal, estadual e municipal, obrigatoriamente tem que ser laico. Por quê? Porque é para todo mundo. Entende? Você vai ser prefeito, Adelino, aí de Piracicaba, não é de uma parte dos piracicabanos, né? Você vai ser o prefeito de todos, de todas, né? Então, só pode ter esta, digamos assim, executar para todos. É claro que tem que ter sensibilidade, tem que ter, entende, o olhar voltado para quem mais precisa, né? A gente sabe, né? Quem é pai, quem é mãe, a gente sabe que muitas vezes precisa ter um diferencial, mas não é para faz para um e exclui o outro, né? Não faz nada para o outro. Isso não existe, né? Então, quem administra, quem governa, quem legisla, quem julga, obrigatoriamente tem que ser laico. Obrigatoriamente. Ele tem essa obrigação porque ele está respondendo, né? Ele está numa responsabilidade, num cargo, exercendo para todos, né? Não é para poucos, não é para alguns. Então, eu acho que esta é uma coisa, e eu quero dizer uma coisa para vocês, assim, olha, eu peguei um pouquinho do debate da Benedita, lá no Rio de Janeiro. E o Crivella, né, que é ligado à Igreja Universal, ele instalou, lá no Morro da Rocinha, ele instalou um mamógrafo. O único aparelho de mamografia está dentro da Igreja Universal na Rocinha. Entende? Então, assim, a Benedita foi na goela, porque o câncer de mama não escolhe a mama evangélica, entendeu? O câncer de mama atinge, e pode atingir, toda e qualquer mama, independente da religião e da fé da pessoa. Então, não pode estar restrito. Por isso que o Estado tem que ser laico. Os equipamentos, os serviços têm que estar disponibilizados para todos e todas. Né? Então, eu achei aquela, sabe, o jeito como a Benedita respondeu ao Crivella foi assim, na goela, porque não tem melhor exemplo da importância de ser laico do que este. Você não pode ter um serviço que é fundamental para as mulheres, que é um serviço de prevenção, apenas disponível para quem tem uma determinada religião, frequenta uma determinada igreja. Né? Então, isso é um absurdo. Né? A outra coisa que eu queria realçar é que é o seguinte, ó, a gente tem que fazer uma grande diferença entre fé e igreja. Porque fé é uma coisa, e igreja é outra. A igreja é constituída por homens e mulheres cheios de defeitos, cheios de pecados, porque, vamos e venhamos, né? Tem desde a pastora que mata o marido, até, né, o padre que é pedófilo, entende? Então, sabe, são tantos os casos, né, de pessoas que estão envolvidas com igrejas que cometem, entende, barbaridades, absurdos, e a própria igreja como instituição, ela também pode ser altamente maléfica. E eu quero dizer assim, eu sou católica, gente, mas eu vou esquecer que foi a Igreja Católica que queimou milhões de mulheres na fogueira, entende? Por causa, entende, daquela questão da heresia, da bruxaria? Não posso esquecer isto, entende? Então, a igreja, ela pode ser
deturpada, entende? Porque ela é constituída por homens e mulheres e ela tem, digamos assim, o potencial de ser envolvida com o poder, né? A igreja pode ser um instrumento de poder, de dominação, né? E nós temos vários exemplos, eu usei um da Igreja Católica, mas se você pegar... Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu tenho o maior respeito pelos evangélicos, entende? Assim, mas eu não posso admitir um pastor dizendo assim, entende? Deixa de comer para pagar o dízimo, gente. O que isso tem, entende, de fé? Isso é interesse econômico puro, entende? Então, eu acho que a gente tem que fazer estas distinções. E inclusive porque a fé ela é muito utilizada, né, através das igrejas, dos instrumentos, para a dominação, sim. E eu quero dizer para vocês, até por conta assim, do dia de hoje, né, que é o Dia da Criança, né, nós estamos aqui também, né, tratando da questão do ECA, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, e da mãe, né, da Nossa Senhora Aparecida, da mãe, tá? Eu não consigo perdoar quem vota numa pessoa que pega uma criança de 3 a 4 anos no colo e faz esta criança fazer uma arminha. Não é... Criminoso, obviamente, a figura é, né? Criminoso, psicopata, seja lá né? o que a gente queira definir em termos de Bolsonaro. Mas um homem ou uma mulher, entende? Que vê um cara pegar uma criança no colo e ensinar essa criança a atirar, incentivar essa criança a atirar, quem vota numa pessoa dessa, do meu ponto de vista, está cometendo crime. E está cometendo crime, inclusive, pelo ECA, porque é terminantemente proibido, por lei, você incentivar a criança à violência. Entende? Então, eu acho que a gente está vivendo um tempo, né? E ainda por cima tem a ousadia, o absurdo de dizer que Deus está acima de tudo. Hã? Certo? Deus está acima de tudo, pega uma criança de 3 anos no colo e ensina a criança... Porque assim, ó, eu conheço algumas religiões. Algumas. Né? Nenhuma das que eu conheço, incentiva a morte, incentiva a guerra, incentiva o ódio. Né? Todas as religiões, de uma maneira ou de outra, trazem a cultura da paz, a cultura do amor, a cultura da convivência, a cultura do respeito, né, aos seres humanos, à natureza. Então, sabe, eu não consigo vincular, entende, e não consigo entender como é que as pessoas... Gente, durante a campanha passada, tinha gente fazendo arminha dentro de igreja. Como é que pode? Entende? Então, é uma coisa... Né? E eu paro por aqui para não ficar mais indignada. Adelino e Márcia. Tá, Ideli, eu acho que você toca em pontos importantes, e a gente estava num caminho muito interessante, que é a experiência de uma religião que promove a libertação, né? Então, a gente precisa aprender, inclusive, a dialogar com as religiões e superar esse período que foi muito difícil, que ainda é, né, mas me parece que a gente tem avançado, né? De superar essa leitura que a religião é um instrumento, é um mero instrumento de manipulação e de dominação. Eu vou pedir para a professora Malu, que é a autoridade, que é a teóloga aqui, pelo menos do ponto de vista da formação, não é? Todos nós enveredamos por esse campo. Malu, está aparecendo muitas questões, a gente já vai entrar no tema da criança, do adolescente, mas Maria é o símbolo do cuidado. Aliás, o Leonardo Boff tem um livro importante sobre Maria, e ele coloca a face materna de Deus, né? Essa dimensão do cuidado. E a nossa sociedade, ela carece desse cuidado.
Eu queria que você fizesse uma rápida avaliação da importância do símbolo de Maria para pensarmos justamente essa dimensão do cuidado. E aí a gente entra, depois da sua contribuição, Malu, exatamente em políticas públicas que promovam esse cuidado. Porque o símbolo da fé no Brasil, se Maria é a grande padroeira, não é? Na tradição católica, por que a nossa sociedade descuida tanto das crianças? Mas como é que a gente tem que ler hoje essa expressão de Maria? Professora Malu. Então, antes de tudo, vocês me desculpem, eu desapareci um pouco aí, porque tive aqui uma dificuldade técnica. Aqui pude restituir a minha comunicação. E uma pena que eu tenha aí perdido, não é, as falas dos colegas. Então, acho que a primeira coisa que eu gostaria de falar, até antes de falar de Maria, até para colocar como pano de fundo, é a questão que falávamos agora há pouco, dessa questão das religiões como instrumentalização, né, de poder, ou as religiões como espaço de libertação. Não é? Então, gostaria de lembrar, e acho que é uma coisa muito importante, uma conquista muito importante, a gente pensar que, ao olharmos para as religiões em geral, não é? Na verdade, elas têm grandes ambiguidades, né? Quer dizer, as religiões têm uma ambiguidade ali na sua estrutura mesmo, né? Na medida em que as religiões se institucionalizam, as religiões concorrem na dimensão econômica, na dimensão política, não é? E assim por diante. Então, acho que essa grande contradição presente nas religiões, né? Delas servirem tanto para manipulação, para opressão, não é? E não podemos deixar de fazer a crítica, como também servir, não é? E estar a serviço da libertação. Quer dizer, então aí que eu engancho, né, na questão de Maria, na questão do cuidado com as crianças. Acho que uma coisa muito importante, vou tentar ser rápida, porque eu acabei aí me atrasando, é que quando a gente pensa na figura, no símbolo, no significado de Maria, a gente vê que entra também nesse paradigma, vamos dizer assim, né? Nessa questão presente do ponto de vista da teologia. Por exemplo, a Maria, né? A figura de Maria vem sendo estudada e ela vem se transformando, até para nos ajudar, me parece, como símbolo, não é? A pensar desse lado da igreja do bem, como alguém aí disse, né? A igreja boa, aquela igreja que está preocupada com a libertação, aquela igreja que está preocupada com o cuidado, aquela igreja que está preocupada em acolher. Não é? Então, me parece que Maria, lida depois do Concílio Vaticano II, não é? É uma Maria que recupera um caráter quase que de pedagoga, vamos dizer assim, né? Quer dizer, Maria é a mãe, Maria foi muito endeusada, não é? E tinha toda aquela discussão se a Maria era muito importante, não era tão importante, se ela era uma mediadora, se não era uma mediadora, não é? Então, acho que hoje se recupera uma ideia, a partir do Conselho Vaticano II, muito importante, né? Desta Maria que é, ao mesmo tempo, serva, seguidora de Jesus, digamos, e, nessa medida, realiza essa perspectiva da esperança, essa perspectiva do acolhimento, essa perspectiva do amor, não é? E, nessa medida, Maria, né, quer dizer, isso contém todas as questões da padroeira, todas, não é? Quer dizer, que uma coisa é a Maria, ou melhor, vou falar num paralelo, né? Quer dizer, nós tínhamos que fazer um paralelo
entre a Maria, entendida como, né, presente nas várias cristandades aí, e entender Maria como a Maria do Brasil, né? Que aí torna-se Maria, Nossa Senhora Aparecida do Brasil. E, nesta medida, traz uma série de questões históricas, culturais, né? Então, me parece que pensar os significados aqui da Maria, é preciso lembrar, na própria imagem de Nossa Senhora Aparecida, as características que ali aparecem, né? A característica de traços indígenas, a característica de uma pele bronzeada, uma pele mais morena, uma pele, não é? Quer dizer, então essa Maria carrega, e ela está muito, essa Maria está muito, se a gente pensar na história da própria imagem, né, que foi resgatada lá no Rio Paraíba, ela está completamente envolvida, entranhada e articulada com questões históricas no Brasil, né? Então, é só pensar lá na princesa, pensar em quando que ela se transforma e é nomeada, né, Aparecida, Nossa Senhora Aparecida do Brasil. Então, a questão de Maria, me parece, quando eu disse que hoje se pensa Maria quase que como uma pedagoga, né, uma pedagoga no sentido de ensinar ou de servir de referência, de força, de acolhimento, até, né, nessa condução, não é? Nessa condução do trabalho até político, né? Nessa condução de um trabalho, como dizia a companheira, não é? De que não é possível pensar uma Maria, não é, toda endeusada, mas que pode, digamos, não se incomodar, digamos assim, com essa criança, né, que vai ser perseguida, com essa criança que vai ser pressionada e assim por diante. Então, eu diria que a figura de Maria hoje, né, como mãe, como padroeira, como pedagoga, né, no sentido de ser uma representação e um espaço de ensinamento de valores que dirigem ao amor, que dirigem à libertação, não é? Então, acho que é muito importante essa Maria para essa igreja, não é? Que a toma como referência. E essa é uma referência, me parece, bastante importante e próxima daquilo que a gente pensaria hoje em processo político para o povo brasileiro, né? Para a nossa nação. Então, quer dizer, poderia falar muito mais coisas nessa medida, mas acho que essa mudança dessa Maria endeusada, né, e com uma Maria, não é? A gente sabe como ela foi representada durante tanto tempo, né? E é representada ainda. Então, essa representação desta Maria, que é mãe, que é serva, que é conselheira, que é cooperativa, não é? Que é força, não é? E que é valor. Então, essa Maria, essa imagem dessa Maria pedagoga, acho que é uma conquista muito grande que a teologia vem fazendo ultimamente. Ô Malu, maravilhoso, né? Eu acho que você traz elementos aí importantes e a gente fecha uma primeira rodada que trabalhava exatamente esse tema que é a celebração que o Brasil foi tomado hoje. A segunda rodada de discussão tem a ver efetivamente com a questão da criança, do adolescente e da juventude. No contexto dos 30 anos do ECA, né? Apareceu uma questão aqui muito importante, eu vou pedir para a Carol recolocar, da Mary Luca, acho que é Mary Lucas, e ela coloca o seguinte: quais são as propostas nessa linha do cuidar? Ela coloca: cuidar de nossas crianças é propiciar saúde, educação, cultura, alimentação e carinho. Quais as propostas, né, centrais para as crianças e para os adolescentes da nossa candidatura?
Eu vou colocar um pouco e eu quero que vocês me ajudem, né, no sentido desse olhar macro. Então, vou trazer para o contexto de Piracicaba, e aí a gente vai dialogando com a experiência que vocês trazem, não é? A professora Malu caiu de novo. Aqui em Piracicaba, o que nós temos é a necessidade de políticas públicas de promoção da infância e da juventude. Nós precisamos avançar no ponto de vista desde da formação da creche, não é? A estrutura da creche, a dinâmica de trabalho dos servidores da educação, a valorização dos servidores da educação. Quando a gente fala de valorização, é diretamente ligado ao plano de carreira, é diretamente ligado às condições objetivas de trabalho, mas é também pensar um currículo, e aí não só, né, a educação infantil, um currículo que dê conta desse debate do primeiro momento que nós tivemos aqui. Um currículo que forme para a diversidade, um currículo que forme para a cultura, um currículo que forme para a valorização daquilo que é Piracicaba. Essa sociedade, essa cidade formada por tantos povos, né? Nós temos aqui a presença muito marcante do negro, do indígena, do italiano, do europeu em geral, do italiano de forma acentuada. Como essas tradições, essas matrizes culturais, essas referências devem estar presentes no currículo das crianças, né? A educação do conhecimento da África, a educação étnico-racial e antirracista, isso deve estar presente no currículo. Mas, além disso, né, a questão objetiva para as crianças da brinquedoteca, o brincar como uma possibilidade de socialização, de desenvolvimento, está lá no nosso programa, né? A brinquedoteca em todas as unidades escolares. A musicalização, estou ainda pensando no currículo, como um elemento fundamental, não só a musicalização, mas o ensino da arte, um professor especialista. Bom, esse é um tema, Ideli e Márcia, que nos preocupa, não só por eu ser professor, mas porque nós entendemos, né, o PT entende, o nosso programa, que foi construído coletivamente, toda a parte da educação, quem esteve coordenando os debates foi a professora Bebel, nossa deputada estadual, com muito conhecimento, trouxe uma riqueza, né, de possibilidades, e essa preocupação com uma formação que, no limite, sem querer reduzir e ser genérico, mas uma educação que trabalha a dimensão da cidadania logo na infância, né? Como nos ensinava e nos provocava sempre Paulo Freire. Nesse sentido, e aí eu quero passar para vocês, para a avaliação de vocês, uma das questões importantes é integrar a educação com a cultura, com o esporte e com o lazer, mas uma proposta que está no nosso programa é criar nas 4 regiões da cidade grandes centros, porque hoje, o que acontece? A nossa criança, a escola não tem auditório, né? As nossas escolas, elas não são mais como aquelas escolas antigas, e aqui em Piracicaba nós temos as escolas estaduais mais antigas, que tem um auditório, onde você tem acesso a teatro. Hoje as escolas são prédios muito funcionais, né? Então é preciso que lá no bairro e que na escola essa oportunidade do encontro com a arte, com o teatro, além das visitas, né, dessa questão de você conhecer os espaços de cultura da cidade. Mas é importante que a criança tenha um espaço de referência, onde ela trabalhe essa dimensão da arte, da música e do esporte, né? Então, a gente tem trabalhado muito com essa, eu diria assim, com a unidade entre cultura e educação, num sentido amplo, né? O que a gente defende é o direito à cultura, ou a cultura como um direito, né? Desde a primeira infância. Porque nós entendemos o seguinte, aí eu termino para ouvir um pouco vocês. Piracicaba
É uma cidade que tem deixado as nossas periferias isoladas. E as nossas crianças lá nas comunidades não têm acesso a toda essa dinâmica cultural da cidade. E isso traz um problema, não é? Você não tem a cultura, ela abre horizontes, ela traz perspectivas. A gente ainda não está falando de uma criança que vai para o mercado de trabalho, mas ela precisa já desde a infância ter essa oportunidade de ampliar suas referências culturais, até para ela criar a dimensão dos anseios, da busca, né? Dos sonhos. Isso é muito importante. Então, uma realidade de comunidades dominadas pelo tráfico de drogas. Esse é um problema muito sério. Como é que a gente combate a questão da drogatização? Não só com polícia, né? Se combate com políticas públicas que fomentem a vida, que tragam perspectivas de educação, que tragam saídas para as crianças, que abram os horizontes. Bom, eu queria colocar isso sem esgotar o tema, porque esse é o tema central de toda a nossa campanha. A questão de tornar Piracicaba uma cidade educadora. Aliás, eu não coloquei aqui no currículo integrar a dimensão da sustentabilidade. Nós queremos uma outra perspectiva de formação, a formação para uma cidadania no sentido mais largo. Mas agora eu vou começar de novo com a Márcia, porque traz uma experiência de trabalho forte, não é, no campo do ECA e como ministra. Márcia, como é que você vê isso? E você conhece um pouco a realidade de Piracicaba. Eu quero te ouvir até para apresentar outras perspectivas do nosso programa. Ok. Bom, sem dúvida, Adelino, você já está falando e se comprometendo com a prioridade absoluta, né, dos direitos da criança e adolescente. E quando a gente fala em prioridade absoluta, nós não estamos falando que é para parte da cidade, né? Porque muitas vezes o gestor, o prefeito, a prefeita, enfim, quando assume, ele parte daquilo que existe no orçamento, daquilo que existe enquanto política pública e vai tentando ampliar um pouco mais, expandir alguns serviços na rede local. Quando a gente fala, né, em prioridade absoluta, e você está se dizendo, né, que na tua perspectiva é aliar, né, esse processo integrador entre formação, entre educação ou a própria escolarização com a cultura, com o esporte, com o lazer, que é isso mesmo, isso é a formação integral, que o próprio Estatuto fala, não é? Não significa que uma criança tem que ir para a escola às 7 da manhã e sair às 7 da noite, no mesmo espaço, com o mesmo currículo, né? Então, há muitas experiências nesse sentido. Então, acho que o primeiro compromisso teu, né, do meu ponto de vista, é esse mesmo. Quando a gente fala em prioridade absoluta, nós estamos falando na universalização. E eu me lembro bem, quando o presidente Lula, quando a gente começou discutiu Fome Zero, como chegar em todos os lugares do país, ele falava assim, olha, eu não quero saber mais de projeto piloto, chega, nós sabemos o que a gente tem que fazer nesse país, porque os projetos pilotos, eles começam e depois eles não fazem mais nada, ele dá certo, mas aí não expande, aí não cria, não implementa. Então, acho que a primeira questão é essa, né? A criança e adolescente, ela é uma política transversal. Então, não é só a educação, nem só a saúde. Eu estou vendo aí, eu até anotei aqui o Paulo Botão dizendo que a criança que tem que começar, inclusive, pela gestação, né? O cuidado da mãe gestante, depois a amamentação, o parto humanizado, é isso mesmo. Eu não, infelizmente, não li o teu programa de governo, mas isso é fundamental, olhar como é que ele está estruturado. Porque existe um equívoco em achar que quem cuida de criança e adolescente pobres da periferia ou das comunidades é assistência social. Isso é um grande equívoco, não é? Porque a criança e adolescente ela é uma política transversal. A saúde tem que fazer o programa de governo dizendo qual é a política de saúde para criança e adolescente, qual é a política de educação para criança e adolescente, qual é a política de cultura, de esporte, de lazer, de assistência social para criança e adolescente. Então, acho que essa é uma primeira questão, é fazer
E aí, dentro do que você está dizendo, eu tenho conversado com muitos candidatos, não é, pelo Brasil afora. É fundamental pensar em comitês territoriais locais, porque você vai ver, quando você for prefeito, não é fácil a gente manter a equipe integrada, a gente manter os secretários com essa visão integradora, com essa visão de cidade educadora. A saúde acha que ela tem que cuidar quando a criança aparecer lá no posto de saúde ou no hospital, a escola, naquele horário em que a criança está na sala de aula, porque essa cultura ainda existe, da fragmentação. Então, é muito importante manter essa visão, primeiro, da criança e adolescente como uma política transversal. Compete à assistência social, nós estamos falando de uma política de assistência social, né? Não é caridade, não é favor, não é benemerência, não é nada disso. Nós estamos falando de um sistema público que nós implantamos no governo Lula, que continuou com o governo Dilma e que agora estão destruindo. O Ministério da Cidadania destruiu, cortou 60%, você como prefeito vai ter muita dificuldade nesse sentido, ainda mais pós-pandemia, mas está escrito que a assistência social tem que assegurar para toda a população que precisar, acolhida, renda, convivência familiar e comunitária, apoio e auxílio nas situações de vulnerabilidade, não é? Para situações de violência, trabalho infantil, abuso e exploração sexual, população de rua, quilombolas, indígenas, populações ribeirinhas, o que dependendo da característica do município, como você diz, população rural e o sentido da autonomia. Então, estas 5 seguranças sociais compete à assistência social. E é claro que isso se junta e se integra à perspectiva que tem a educação, que tem a saúde, que tem a cultura, que tem o esporte, né, que tem e que tem toda a dinâmica da própria cidade do ponto de vista dos hábitos, dos costumes, da cultura. Então, eu penso que a primeira questão é a gente trabalhar, inclusive, com os números. Quantas crianças e adolescentes existem em Piracicaba? 100 mil? Eu estava tentando, inclusive, encontrar aqui, dos 400 mil, quantos tem de 0 a, vamos dizer, 16 ou 18 anos? Na verdade, juventude agora a gente fala até 29 anos, né? Do ponto de vista do cadastro único, vocês têm 30 mil famílias no cadastro único, que dá quase 100 mil pessoas, né? E isso é uma fotografia da cidade, do ponto de vista da demanda por proteção em todas essas políticas que a gente estava falando aqui. Tem 9 mil famílias que estão no Bolsa Família, tem mais de 5 mil idosos e pessoas com deficiência que recebem o salário mínimo, o BPC, né? Vocês têm aí uma rede socioassistencial de 6 CRAS, de 2 CREAs, de um centro de população de rua, de 15 unidades de acolhimento. Agora, isso tem que se aliar e o programa de governo tem que conversar esta rede de proteção social com a rede escolar, com a rede comunitária. Tem quadra de esporte, tem associação de moradores, que prédios nós podemos otimizar e utilizar. Agora, qual é a visão? E o prefeito tem que falar isso todo dia. Criança e adolescente é prioridade nessa cidade. E nós vamos acolhê-los, nós vamos protegê-los, nós vamos enfrentar o tráfico de drogas, nós vamos pensar na juventude negra, que nesta pandemia é a que está mais prejudicada, porque é a juventude que está fora da escola, que está sem emprego, que está sem perspectiva. Então, não é uma tarefa fácil, mas é possível. O Brasil tem, sem dúvida, uma das melhores legislações do mundo em relação à criança e adolescente. E o Partido dos Trabalhadores, felizmente, o Campo Democrático Popular, construiu experiências belíssimas nesse campo. Nós temos, né, em todo o Brasil, experiências concretas. Bom, só o nosso governo, nós diminuímos 60% da mortalidade infantil, a desnutrição infantil, a média, a manutenção das crianças nas escolas, pelo Bolsa Família, pelo atendimento às famílias, né, nos centros de referência, nessa articulação entre as políticas setoriais e transversais. Então, eu penso que o que você traz é fundamental, né, pensar nessa integralidade das necessidades
de todas as crianças e adolescentes. E, é claro, com métodos, com pedagogias, com estratégias diferenciadas do ponto de vista dos seus territórios. Construir identidade é fundamental, né? E que as crianças e os adolescentes, é claro, a gente sabe que uma criança hoje com 3 anos, bom, a minha neta caçula tem 2 anos, ela já quer pôr a mão no mouse, ela já quer o celular. Então, como usar a tecnologia, né, do ponto de vista de forma saudável, mas explorar a tecnologia numa cidade como Piracicaba, não é, que tem acesso a isso, para que, de fato, a comunicação, a articulação entre as áreas aconteçam. Acho que, do ponto de vista da gestão, essa é uma grande decisão, né, e que dá certo. Nós fizemos isso, né, nós tivemos todas as nossas experiências, a Ideli sabe, passou pela articulação entre os vários ministérios, quando a gente fez o Fome Zero, quando a gente fez o Brasil, né, o Brasil Sem Fome, quando nós, várias experiências fazendo essa integração, essa articulação de políticas públicas, de serviços comunitários, rede governamental e não governamental. E aí, claro, fortalecendo o SUS, o SUAS, o Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional, que tem uma resposta incrível para qualquer cidade, né? Todas as políticas locais, e que deve partir do que existe, do que está dando certo, mas avançar para aquilo que, de fato, nós estávamos construindo e que hoje o Bolsonaro fez uma ruptura. O governo federal e os estados e municípios. Ele arrebentou com o Pacto Federativo. Por isso, os prefeitos e prefeitas no próximo mandato terão, né, um desafio muito maior, ainda mais na pós-pandemia. Mas eu tenho certeza que você tem atitude, tem postura, tem visão, tem concepção, tem compromisso com a cidade, né? E a gente espera que, claro, que esse mandato, com certeza, vai ser embasado com esse sentido de humanidade, de direitos humanos, de acesso integral, né, àquilo que as pessoas precisam para se sentir pertencentes, para se sentir filhas, né, dessa grande mãe, como dizia aí indignada Ideli, né, sem nenhum tipo de violência, sem nenhum tipo de concessão, não é, à intolerância, à discriminação, não é, ao desrespeito, a um pensamento único. Desculpa, falei demais, né? Mas, ministra, eu vou chamar de ministra agora, porque... Ô, Márcia, é interessante ressaltar que você traz elementos e números, né, e dados que estão presentes. Foi um trabalho que nós fizemos agora, né? O nosso programa de governo foi um programa debatido, eu diria assim, exaustivamente. E tem esse olhar e essa preocupação. Essa dimensão da prioridade absoluta na infância, na juventude, na adolescência, na educação no sentido mais geral, né? É um elemento que norteia, né, que dá a direção para o nosso plano. E tem uma questão importante que eu queria ressaltar, que é justamente esse olhar interdisciplinar. Essa é uma discussão e um debate que tivemos, né? Quer dizer, a composição das secretarias é uma composição que exige esse olhar transversal. Se nós queremos Piracicaba uma cidade educadora, isso não é uma preocupação só da Secretaria de Educação. Não só preocupação da Secretaria de Desenvolvimento Social. É uma preocupação de todas as secretarias. Inclusive, é uma questão que deve trabalhar na perspectiva orçamentária, né? O orçamento deve ser direcionado para construir essa cidade. E aí, quando eu falo de orçamento, não só o orçamento da assistência, que em Piracicaba é uma questão que precisa ser fortalecida, né? Agora, eu queria comentar um outro elemento importante dentro dessa dinâmica, até para ouvir a Ideli, porque nós temos trabalhado a educação e a formação, a preocupação com a criança e adolescente, em duas perspectivas. A primeira é trazer
essa formação cidadã que abra horizontes de sonho. Eu estou usando a expressão sonho no sentido que as nossas crianças olhem para frente, né, e consigam se perceber portadoras de um futuro. Então, é esse anseio, né, de que eu tenho um potencial como pessoa, como gente, né? Esse é um tema que eu trabalho na educação desde sempre. Além dessa dimensão, que tem um caráter subjetivo, que está, do ponto de vista naquilo que a gente vai trabalhar na formação, e depende muito dos educadores, você tocou num outro ponto que é uma fragilidade. A pandemia revelou que, em muitos lugares, o equipamento público e a escola, o prédio, né, o equipamento escolar, é o único contato daquela comunidade com o poder público, com a prefeitura. A importância dos equipamentos públicos como espaço de garantia de cidadania e de direito, né? Então, esse é um tema que deve nos preocupar, inclusive na manutenção desses equipamentos. Esses equipamentos, eles têm também uma função pedagógica na estética, na forma de se organizar, com as suas bibliotecas. Eu vou passar para a Ideli, mas só para ilustrar. Na pandemia, um pouco antes, eu sou professor no Instituto Federal. Os nossos alunos aí, num outro nível, alunos do integrado, né, o nível médio, muitos tinham dificuldade porque apenas o equipamento público, o prédio do Instituto Federal, era o lugar que eles tinham uma mesa para estudar, que eles tinham contato com uma biblioteca, né? Então, é um outro desafio que os nossos equipamentos sejam a efetiva presença do município para garantir direitos, né? E, Deli, esse mesmo tema, né, que a gente está discutindo, a questão da proteção de políticas públicas ligados à infância, adolescência, juventude, quero te ouvir. Olha, Adelino, em primeiro lugar, eu não vou entrar na necessidade do intersetorial, né? Ou seja, ação de governo, se não tiver integração, a começar, né, do orçamento, como é que cada um dos secretários coloca metas, né, em relação à criança e adolescente, se isto, e vou dizer mais, Adelino, isto só funciona quando quem governa pega o touro pelo chifre, tá? Eu acompanhei isto com o Lula, acompanhei mais ainda, né, como ministra pela Dilma, entende? E era o seguinte, punha na mesa todo mundo, como é que você, na tua área, vai fazer com que esta política seja implementada. Como esta prioridade, né, que você está dando, que você está colocando, né, de cidade educadora, de prioridade para criança e adolescente, esse é o teu compromisso, Adelino, entendeu? De que você vai comandar isto. E eu tenho certeza que você tem esta compreensão, tanto que você está colocando, né, isso como uma questão central dentro do programa, tá? Segunda coisa, nós vamos vivenciar, já estamos vivenciando, né? Mas vai piorar, infelizmente vai piorar, porque esta pandemia ainda não está nada claro, entende? Quanto tempo vai durar, nem a gravidade. Nós não temos ainda clareza das sequelas, né? Tem muita gente dizendo que as sequelas em termos de necessidade de atendimento para as pessoas que foram infectadas, não é? Que tiveram graduações diferenciadas de gravidade da doença. Então, a gente não tem ideia, não sabe quando é que vai ter essa vacina, como é que essa vacina vai ser, né, disponibilizada. Então, a gente tem um cenário em relação à pandemia extremamente nebuloso ainda, mas a única coisa que a gente tem certeza, infelizmente, é que não vai ser bom, não vai ser fácil, entende? E a tendência é a gente ter um quadro de bastante complicação ainda pela frente.
Para completar, além da pandemia, nós temos um pandemônio desgovernando o país, né? Então, é só desmonte, 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 perda de direito, entende? Não, né, não tem a única... Né, não tem nenhuma política efetiva, entende? Para dar apoio, para sustentar. Gente, eu passei quase 3 anos na Secretaria de Relações Institucionais. Eu, como ministra das Relações Institucionais, eu tinha a tarefa da relação e das parcerias e dos projetos e dos programas com os governadores e os prefeitos. Eu estive em todos os estados brasileiros, entendeu? Dialogando com os prefeitos, entregando equipamentos, entende? Implementando. Inclusive, a gente chegou uma época que a gente levou as equipes dos ministérios a todos os estados para poder facilitar a vida dos prefeitos e das prefeitas para acessar aos programas, né? Aos projetos e tal. Hoje não tem mais nada, não tem mais nada. No máximo, o prefeito tem uma emendinha parlamentar, no máximo, porque não tem mais programa, não tem mais projeto, não tem mais nada, né? Então, a vida não vai ser fácil, entende, Adelino? Então, veja bem, quem cuida de criança e adolescente é o poder público, ajuda, complementa, mas é a família. Então, vai ter que ter esta preocupação, entende? Com o desmonte, com a precarização da vida, entende? Das famílias, de emprego, de renda, que está assustador, né, gente? Está assustador isso. Então, também nesse aspecto de criança e adolescente, vai ter que cuidar da família. E cuidar da família para valer, né? Não é como eles querem cuidar da família só na questão de valores. É na questão de valores, mas não está nem um pouco preocupado se a família tem comida, se tem trabalho, se tem renda, se tem casa, se tem, né, atendimento à saúde, ou seja, é uma preocupação com a... Inclusive assim, né? Porque família é todo tipo de família. Porque a gente tem desde, às vezes, a avó que cuida de neto, porque, entende, tem um desarranjo familiar. Então, a gente tem todo tipo de família. Então, a prefeitura, esse trabalho vai ter que estar atento para isso, né? E eu ainda queria dizer assim, você falou aí no final uma coisa que eu acho que é muito importante. O principal equipamento público é a escola. É o principal, é o equipamento que faz a ligação com a comunidade, com as famílias, etc. e tal. Então, eu não sei como é que você está pensando isso, Adelino. A escola é o centro da tua política. Tem que ser o centro da tua política. Normalmente, 99,9% das escolas municipais funcionam de manhã até o final da tarde. Escola municipal tem que funcionar, entende? Que nem unidade de pronto atendimento. Tem que ter política de utilizar o equipamento escola para as atividades que não são exclusivamente escolares. Entende? Para o lazer, para a atividade desportiva, para a congregação da comunidade. Entende? Então, eu queria apenas dizer isso, entende, Adelino? Acho que você está preparado pelo que a gente tá te ouvindo, e acho que as pessoas que estão acompanhando sabem do teu compromisso, da tua preocupação, e você fez um plano de governo debatido. Você vai ter que governar debatendo. Porque os desafios desta pandemia e deste pandemônio vão ser tantos que só se você assumir a posição de liderança agregadora, de juntar todos os esforços da comunidade, de todos os que queiram somar, entende? Que queiram participar, seja através dos conselhos, né, dos grupos, vai ter que estar planejando e avaliando, e planejando, avaliando, executando permanentemente. Nunca a participação popular foi tão importante como neste momento que a gente tá vivendo. Ouvir as pessoas, saber o que elas querem, como é que elas pensam, como é que elas podem ajudar, como é que a gente pode somar esforços para poder fazer o enfrentamento, né? Então, um pouco era isso que eu queria contribuir, e
E você que é professor de Instituto Federal, os institutos federais são o nosso parâmetro, né? Em termos de estrutura e tal, mas mesmo os institutos federais ficam fechados. Entende? Eles não estão... Eles servem única e exclusivamente à comunidade escolar diretamente. Eles não estão abertos para a comunidade como um todo. Né? E eu acho que, num momento como esse, a escola tem esta tarefa de ser o polo aglutinador, o polo atrativo, o polo, né, executor de todo esse processo aí de enfrentamento, né? A pandemia, suas consequências e o pandemônio do desgoverno federal. Então, é um pouco isso, Adelino, que eu queria contribuir. Não, maravilhoso. Maravilhoso. Eu quero comentar, mas antes eu vou passar para a Márcia rapidamente, porque ela está saindo. E aí depois a gente ouve a professora Malu, porque a Márcia tem uma outra reunião, não é, Márcia? Aí você já dá o seu boa noite e se despede, e a gente continua mais um pouquinho só. Ok, muito obrigada, Adelino. E eu peço desculpas aí a Maria Luísa, a Ideli e todos os que nos assistem, mas, de fato, hoje eu achei que a live fosse até mais ou menos às 20h15, 20h20, né? Eu tenho outra reunião pública que é exatamente sobre a política da criança e adolescente. Mas quero dizer da alegria de passar por aqui, com a certeza, não é, Adelino, de que você e o Tiago serão eleitos, e serão eleitos com o voto, né, maciço da população de Piracicaba. Você já demonstrou esse compromisso, né, com os direitos da criança e adolescente, mas mais do que tudo, com uma gestão, não é, integrada, democrática, participativa, e acho que é isso. Eu até coloquei no chat aqui algumas propostas, porque nós temos o orçamento criança, que ele é fundamental para trabalhar para ser um anexo mesmo da LDO, da LO, da Lei de Orçamento, né? Nós temos a possibilidade que nós fizemos também no nosso governo e nos governos locais da criação de câmaras de políticas sociais, onde os gestores se reúnem sistematicamente, né? Para ter essa visão integrada dos resultados, dos impactos, do que está dando certo, do que precisa ser melhorado, enfim, né, esses comitês territoriais. Então, há muitas possibilidades, né, da gente construir desenhos que, de fato, a cidade se envolva e a população passe a acreditar, porque eu acho que o que a gente quer é isso. A gente não quer só o voto do eleitor, a gente quer que o eleitor tenha a consciência do compromisso que ele deva ter, e neste caso, com a criança e adolescente. Vivemos tempos muito complexos, vivemos tempos em que nós não temos a dimensão, não sabemos muito avaliar, né, nem do ponto de vista do sentimento das crianças, adolescentes, da juventude, né, diálogos interrompidos, né, famílias dilaceradas, né? A gente ouve todos os dias o que está acontecendo no Brasil, né? Agora, a POF, a Pesquisa de Orçamento Familiar, já falou, mais de 10 milhões passando fome no Brasil de novo, o Brasil voltando para o mapa da fome, né? As famílias sem perspectivas. Então, mas nós não podemos nos pautar naquilo que é, né, a destruição. Nós temos que nos pautar naquilo que é a nossa esperança, o nosso compromisso. E nós sabemos fazer. Nós já fizemos, e fizemos com toda a sociedade brasileira, né, de uma forma republicana, de uma forma plural, que é isso que você está trazendo, né? Com todas as diversidades, seja ela religiosa, seja ela de hábitos e costumes e culturas, não é? Eu acho que essa a beleza da dinâmica de uma cidade. Então, eu desejo todo sucesso, vitória, né, para você, me coloco à disposição, gostaria muito de o ano que vem a Piracicaba, né, fazer o debate com os trabalhadores do SUAS, da saúde, da educação, da cultura, né? Acho que a gente tem que fazer exatamente essa articulação aí intersetorial, né? Porque a cidade é inteira, as pessoas são inteiras, elas não querem se ver fragmentadas como às vezes os serviços públicos as colocam, né? As pessoas querem ser vistas na sua totalidade. Então, parabéns, muito obrigada pela oportunidade, eu peço desculpas, mas eles já estão me esperando, né, para a gente começar outra atividade. Um grande beijo,
no coração de vocês, sucesso, e a gente vai voltar a se falar. Beijo, Ideli, beijo, Malu, até mais. Beijo, Obrigado, Márcia. Adelino. Um Obrigada. beijo, muito obrigado pela força das suas reflexões, né? E pela sua presença. A live também já está terminando aqui, né? Fique à vontade, Márcia. Obrigada. Eu vou passar a palavra para a professora Malu. A professora Malu traz uma experiência muito grande como professora, como educadora, né? E esse tema da proteção da criança e da juventude é um tema central também, certamente nas reflexões mais no campo da teologia. Professora, não sei se a senhora quer acrescentar algum elemento do que nós colocamos aqui. Sim, Adelino, já estamos aqui no finalzinho aí da nossa conversa. Queria só acrescentar algumas coisas e antes também pedir desculpa aí o meu não sei o que acontece aqui com o meu equipamento, que ele entra e sai, apaga, volta. Enfim, de qualquer forma, vou só fazer esse recorte rápido da questão ainda que eu tinha deixado lá atrás, que essa imagem, essa representação da Maria Pedagoga, né, de uma Maria Pedagoga que vem até se coadunar, não é, com essa importância deixada aqui né, de como a escola é um equipamento fundamental e me parece que é uma grande preocupação sua, não é? E que eu me aproximo muito dessa sua preocupação. Então, só para retomar a questão da representação do significado de Maria aqui nesse momento, a gente podia pensar o seguinte, que, do ponto de vista da história, né, da história que a gente costuma dizer, da história da salvação, vamos dizer assim, da constituição da igreja, né, dessa igreja, e essa do bem da qual vínhamos falando, a gente poderia dizer Acho que a professora Malu está com dificuldades, né? Travou. É uma pena. A professora traz uma riqueza muito grande no campo da teologia e o objetivo era fazer justamente esse diálogo plural. Eu queria destacar, vamos ver se a professora volta. Aí. Pois não, Então, pode continuar, Malu. Tá, vou ainda sintetizar, não é? Que é como se a Maria, né, dentro dessa história da salvação e na representação, é como se ela fosse a fonte, né? Pensar na questão da mãe, não é? A fonte, a proximidade com Jesus do ponto de vista da teologia e o futuro também, né? Quando a gente pensa numa perspectiva de futuro. Futuro por quê? Porque Maria é a única figura, vamos dizer assim, é a única personagem que vai, não é, subir aos céus. Então é como se a gente dissesse assim, Maria quando assunta ao céu, né, traz essa imagem tanto de começo como essa imagem de futuro. E, portanto, né, é um símbolo que brilha aqui na Terra, porque está tão próxima do céu como da Terra, né? Brilha aqui na Terra como um sinal de esperança, de segurança, de conforto, né, do povo de Deus em peregrinação. Quer dizer, essa ideia do povo de Deus em peregrinação, ela é muito importante, né? Porque trata-se mesmo da construção da nossa história. Né? E pensar nisso, né, nessa construção, e a Maria como sinal, como símbolo, né, dessa construção, é muito importante, não é? Quando a gente pensa na educação, quando a gente pensa nas crianças, nos jovens, nos adolescentes e no seu programa de governo. Né? Que eu também quero te parabenizar. Eu não li inteiramente, li alguns aspectos e também estou aqui me colocando à disposição, porque estou entendendo, né, que a sua postura aí como
como alguém que se candidata, não é? É uma postura com a qual eu me sinto muito próxima e muito importante para o nosso país e para a sua cidade hoje. Então, Adelino, muito obrigada. Desculpe aqui que eu entrei, saí, voltei. Vou mudar o meu celular e o meu computador para poder participar de um jeito um pouco mais inteiro, vamos dizer assim, nessa sua proposta. Tá bom? Muito obrigado, boa noite. Boa noite a Márcia, boa noite a Ideli. Foi um prazer imenso estar aqui e ouvir tantas importantes contribuições. Boa noite. Obrigado, Malu. Queria só destacar alguns elementos do que nós tratamos aqui, não é? A educação é um ponto central, a proteção, políticas públicas de proteção, de cuidado para com a criança e adolescente, deve ser o tema que perpasse todas a nossa a visão de governo, a nossa política, a nossa atuação como gestor público. Mas eu queria destacar um elemento que aparece na fala da Ideli, na fala da Márcia e, de uma certa maneira, também na fala da professora Malu. Primeiro, essa concepção de família plural, Ideli. É verdade, não é? Nós temos uma realidade em Piracicaba como no Brasil, né? Não há um modelo fechado de família. É preciso diálogo com as famílias e com seus vários arranjos, né? Depois, essa questão que é tão clara para nós da importância do equipamento público, da escola, como um ponto de acesso a direitos. Eu estava dizendo isso, né? Em muitos bairros de Piracicaba, o aparelho, o equipamento escolar é a única presença do Estado. Nós precisamos fortalecer esse equipamento, do ponto de vista de ampliar as possibilidades dessa presença. Eu vou falar do município, não é do poder público, mas no sentido genérico dessa presença do Estado. Então, com a pandemia, isso ficou muito mais evidente. O não acesso ao equipamento escolar é uma situação que aprofunda os níveis de exclusão. Esse é um tema que a gente precisa enfrentar. Então, dentro do nosso programa de governo, nós não falamos só em reformar os equipamentos, do ponto de vista, inclusive, da geração, não é, da manutenção e da geração de empregos diretos nesse momento de crise, a partir de obras públicas, né? Mas nós falamos em modernizar. Apareceu aqui no internauta a questão da democratização do acesso digital. Quer dizer, esse é um tema que a gente vai ter que enfrentar em Piracicaba também, né? Como, por exemplo, aqui em Piracicaba nós não temos áreas livres de Wi-Fi. É preciso democratizar o acesso à internet, como uma política também educacional. Mas eu queria agradecer, eu vou voltar a palavra para o boa noite de vocês, e aí eu faço um fechamento. Ideli, muito obrigado pela sua presença, né? A gente quer ouvir um boa noite, se tem algum aspecto que você gostaria de destacar para a gente já ir fechando a live. Está fechado o microfone da Ideli. Ela abriu. Abriu? Então, Adelino, em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade, o convite de poder estar com essas outras duas mulheres maravilhosas, né? A Márcia Lopes e a Malu, a Maria Lúcia, que eu não conhecia, né? Conheci hoje, e muito, muito rica, né? A sua contribuição, a sua reflexão. E, Adelino, nós precisamos de voto, né? Então, o que a gente espera desta live, desta nossa conversa, é ter convencido as pessoas de que você está preparado, que você elaborou, né, junto com a equipe, ouvindo, né, a população, fazendo um processo, né, de construção coletiva das diretrizes para governar Piracicaba a partir de 1º de janeiro.
E governar Piracicaba a partir do 1º de janeiro, tendo como prioridade, né, a criança e o adolescente, tendo como prioridade a educação, né, uma cidade educadora. Então, Adelino, eu fiquei muito feliz e satisfeita, né, de poder participar, espero ter contribuído. Peço desculpa, porque de vez em quando eu me empolgo, né, eu sou assim, italiana, né, essa coisa, a gente se empolga, né, e fala com mais ênfase e tal. Eu acho que em Piracicaba fica bem compreensível, né, esse modelito italiano de ser, né, tá? Mas tenho a convicção de que você está preparado, você tem clareza, entende, do central e de fazer todo esse processo de governança coletivo, né? Porque, inclusive, Adelino, é assim, as pessoas não têm muito a dimensão, né? Então é importante a gente lembrar. O PT tem 40 anos. Nesses 40 anos, a gente governou o Brasil por... Né? Não completamos o último... Né, os últimos 4 anos, não chegamos aos 16 anos por conta do golpe, né, que foi dado na presidenta Dilma, mas a gente, além de ter governado o Brasil, né, por 4 governos, sucessivas eleições ganhas com o Lula, depois com a Dilma, nós governamos muitos estados, né, já governamos atualmente, inclusive somos o partido que tem o maior número de governadores, né? Nenhum outro partido tem 4 governadores e de estados importantes, né, no nosso país. E nós já governamos mais de 1.300 cidades no Brasil. Boa parte das capitais brasileiras. Tem município que a gente governou, já está na 6ª gestão. Então, a gente tem experiência, muita experiência acumulada, muitas pessoas que, na hora né, da preocupação de como é que pode resolver, como é que pode equacionar, né, o Adelino vai ter aonde buscar. Nós vamos fazer, inclusive, esta semana, um seminário importantíssimo para resgatar, né, inclusive conversando com muitos dos que foram prefeitos, que, inclusive, executaram políticas que são hoje políticas reconhecidas internacionalmente. O PT deixou marcas, inclusive internacionais, de como administrar municípios, né? O orçamento participativo, por exemplo, é uma delas. É referência, é recomendado pela ONU, como a política de cisterna, né, do presidente Lula, o Bolsa Família como política de inclusão e de garantia de direitos, né, para as famílias e para as crianças e os adolescentes. Então, Adelino, eu sei que você está bem preparado, entendeu? E eu espero que a live tenha contribuído para aumentar o número né, de pessoas que vão dar o teu voto, mas mais importante, vão pedir voto para ti. Né? Vão pedir voto para ti para a gente poder ter, né, a partir de 1º de janeiro, você, a sua equipe, junto com a população, fazendo o melhor aí para Piracicaba. Então é isso, muito obrigada. E estamos à disposição, né, porque precisar. Obrigado, Deli. Malu, a palavra é sua para o seu boa noite. Na verdade, entendo que já dei o meu boa noite, mas vou repetir. Boa noite, muito obrigada, né? Obrigada pelo seu convite. Foi um prazer enorme participar aqui dessa conversa tão boa. Obrigado, Malu. Obrigado, Ideli. Obrigado a todos que nos acompanharam nessa live, que ficou extensa. Estamos aqui já 1h40, não é? Nós colocamos alguns pontos muito importantes. Gostaria de fechar ressaltando o nosso compromisso com a educação, a nossa visão de sociedade que passa por uma inversão de prioridades, né? A criança e a adolescente, a juventude é uma das prioridades que devem ser colocadas como centrais. E queria ainda dizer que nesse período de campanha, eu tenho conhecido uma realidade in loco, né? Indo direto para os bairros da nossa cidade. Já conhecia Piracicaba, mas agora na campanha, entrando em cada bairro, inclusive entrando nas casas, conversando com as pessoas, né? O que fica evidente, nós não conseguiremos mais avançar
com a atual política praticada no nosso município, com essa visão de sociedade fragmentada, e com uma leitura que vem desde a prefeitura, né, que não governa no sentido de repartir os bens e tudo aquilo que Piracicaba produz. Nós precisamos romper com essa leitura, com essa visão de sociedade que não prioriza as comunidades e que não investe em educação, saúde, transporte, né, que não transforma a cidade para todos. O que nós defendemos é o direito à cidade. O que eu tenho percebido ou nós agora rompemos com tudo isso que está aí, ou nós vamos ter uma convulsão social e uma grande crise no nosso território, né? Na verdade, há toda uma população que demanda a presença do município, da prefeitura, e que precisa de políticas públicas. Nós temos uma cidade que é uma potência econômica e temos condições de transformar Piracicaba numa referência de cidade educadora, de cidade humanizada, né? Uma referência de cidade que aprende a conviver com a diversidade. Então, gostaria de ressaltar a fala da Ideli Salvati, pedindo o apoio de todos que nos assistem, pedindo voto, né? E pedindo que vocês, mais do que tudo, levem as nossas propostas, defendam a nossa concepção de sociedade, né? O lema, Ideli e Maria e professora Malu, o grande lema da nossa campanha é: compartilhe essa esperança, que a esperança possa tomar os nossos corações e vamos construir, a partir de 2021, um governo democrático e popular, defendendo o direito à cidade, em Piracicaba. Muito obrigado, uma boa noite a todos, um abraço, né? Vamos fechando essa live.